Olá, pessoal. Boa noite. Como é que você está? Edna Mello, terapeuta coach de relacionamentos, terapeuta transpessoal, restauradora de vidas através dos relacionamentos amorosos e formadora de profissionais na área terapêutica. Boa noite, Vivi. Bem-vindas. E aí, nós temos um tema hoje, nós vamos falar hoje sobre espiritualidade. Boa noite, Vivi, Cris, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Falaremos hoje sobre espiritualidade e o nosso tema é como que a espiritualidade influencia nas nossas relações, nas nossas realizações. E para falar disso, né, para falar de realização ou de espiritualidade, nós vamos precisar dar um passinho atrás e primeiro nós vamos falar um pouco da inteligência. Vocês já ouviram falar? Estou vendo aí um monte de coraçãozinho, né? Muito obrigada. Vocês já ouviram falar das inteligências? Então, nós vamos ter que falar um pouquinho da inteligência racional, emocional e espiritual para poder chegar nas realizações. Legal? Então, olha, uma rápida passagem. Nós temos 3 níveis de inteligência, né? 3 formas, muito obrigada, gente, de estar lidando com esse conhecimento, com as nossas características, com os nossos conhecimentos, com aquilo que nos move. O primeiro índice, primeiro nível de relacionamento que a gente tem, né, vai falar diretamente na razão do cérebro, que é a nossa inteligência racional. E a inteligência racional, ela é muito importante. Por quê? Porque ela cuida da análise de tudo que faremos e de tudo que é concreto. Então, qualquer fato que você tenha, que aparece à sua frente, por exemplo, você vai comprar um vestido, né? Ou vai lá comprar uma peça. Então, o que você faz? Você primeiro vai à loja, né? Ou você vai ao local que vai comprar. Boa noite, Irene, Liliane, bem-vindos. E aí, o que você faz? Você vai pegar aquela peça e vai fazer uma análise. Quem faz isso é o seu cérebro. Que tipo de análise? Bom, a cor, o tipo, se aquilo lhe serve, o tecido, se é bom, se é ruim, né? O custo, a qualidade, tudo que você tem ali. Então, essa é a característica desse cérebro racional ou dessa inteligência racional. E ela é legal, ela é necessária, porque ela nos coloca, ela nos pontua, na verdade, racionalmente, concretamente, qualquer coisa que vamos fazer. Então, por exemplo, você quer mudar de emprego e você vai ver a empresa que você vai trabalhar ou vai fazer uma entrevista nessa empresa. Não tem dúvida, você olhou, né? Então, primeiro vem pelo anúncio, que tipo de anúncio que é, a empresa é grande, é pequeno, o que ela oferece, o que não. E quando você chega no local, o teu olhar racional, a sua inteligência dá uma passeada rápida para ver se a empresa é bonita, se ela se apresenta bem, como que ela recebe, quantos funcionários tem, qual é a qualidade do produto, quem que está entrevistando você, tudo bem? Bem, então a inteligência racional é mais fácil da gente compreender. O outro nível de inteligência vai caminhar junto com a racional, que é a inteligência emocional. E o que é isso? Boa noite, minha querida. Sou casada, mas estou sofrendo muito com a traição do meu marido. Só que eu amo ele demais e não consigo me separar. O que devo fazer? Liliane, eu não vou ter condições de conversar com você agora. Então, fazer o seguinte, quando terminar, fala comigo em box. Tá bem assim? Nosso assunto é mesmo relacionamento, mas hoje nós estamos aqui tratando das inteligências. Me chama em box. E aí, na inteligência emocional, é o seguinte, é bem aqui a Liliane, né? Nós vamos ter lá um fato, algo que toca a nossa emoção, pode ser agradável, pode ser desagradável, e como que eu lido com isso? Tá bem? Como que eu faço? Então, a inteligência emocional é a capacidade que temos de entrar, Walter, boa noite, bem-vindo. É a qualidade que nós temos de olhar para as emoções, classificá-las e lidar com elas. Entendeu? Então, se você tem lá, por exemplo, uma ansiedade, né? Uma ansiedade, todos nós temos ansiedade, você não tenha dúvida sobre isso. E aí tem um projeto, que é algo que você vai fazer, ou algo que você vai para uma festa, tem um trabalho, tem uma entrevista, né? Tem algo novo. Essa terapeuta é show, é isso mesmo, Cris. Todos somos show, viu? Eu também. E aí, o que acontece? Você vai, né? Você
tem lá alguma coisa, tem uma ansiedade, e o que acontece? Você vai precisar colocar a ansiedade, perceber que existe, lidar com ela de maneira saudável, de maneira mais serena, para você poder fazer o que você quer. Perfeito? Então, isto é a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é muito importante, por quê? Ela nos associa com a sensação de conforto ou desconforto. E nós estamos falando isso porque nós vamos precisar disso no trabalho que faremos na próxima terça-feira, dia 19, que é essa projeção dos nossos desejos. Por isso esses temas. Tá? Esses temas estão sendo orientados, tá? Estão sendo encaminhados, eles têm uma direção X, né? Eles estão sendo cuidadosamente escolhidos para que possamos nos preparar para essa projeção que faremos na terça-feira, né? Que é o nosso grande encontro e o encerramento do nosso trabalho do ano. Bem, então a inteligência emocional, ela faz algo, ela tem um aspecto muito importante. Ela nos coloca frente à sensação de conforto e desconforto, que é o único direcionador que nós temos de erro ou de acerto das nossas coisas. Né? Se nós seguíssemos essa sensação de maneira tranquila, ou se nós fôssemos muito juntos, ou obedecêssemos a essa sensação, gente, com certeza não erraríamos, mesmo, mas não erraria mesmo. Por quê? Porque a sensação, ela está ligada vamos falar assim, a um elemento que nós falaremos daqui a pouco, que é essa inteligência espiritual, e ela liga com a nossa essência, com o nosso ser, para que possamos ter um direcionamento de caminho. Então, se nós estamos errando, ou não estamos satisfeitos com os resultados, ou as coisas não tendo o resultado que gostaríamos que tivesse, então o que acontece? Nós não estamos seguindo esse nosso direcionador interno. Por quê? Por conta da conexão. Então, essa é a inteligência emocional, lidar, né, com a nossa joia preciosa, né? O nosso porta-joia. Então, o porta-joia, né, vamos falar assim, o desenho do porta-joia, ou o design do porta-joia, né, é o nosso racional. E lá dentro, a pérola que lá está, né, é o nosso emocional. Malu, bem-vinda, é o nosso emocional. E a sustentação de tudo isso é o nosso espiritual. Legal? Bem, aí nós estamos falando o que a espiritualidade tem a ver com as nossas realizações. Então, vamos chegar agora na inteligência espiritual. Se nós fôssemos falar de uma maneira mais científica, a Dana Zohar, né, que foi a estudiosa que trouxe a inteligência espiritual, ela diz que a inteligência espiritual é o ponto de Deus no cérebro. O que é esse ponto de Deus no cérebro? É a pineal. Não é o nosso assunto hoje, ele é extenso, um dia nós falaremos sobre isso, mas a pineal é o nosso ponto de espiritualidade. Por quê? Ela cuida da sensibilidade, mas ela cuida de algo muito legal e muito importante, que é assim, a pineal, ela é um divisor. Ela nos coloca em contato com essa mente racional, que é o concreto da vida, e tudo que vai acontecer lá, associado com a emoção, e do outro lado, ela nos coloca na visão do mundo invisível, ou melhor, desculpa, na percepção do mundo invisível. O que é essa percepção? Essa percepção é esse mundo invisível que a gente chama de mundo espiritual. Então, assim, tudo que acontece nesse mundo que não é concreto e que nós não temos o domínio dele concretamente, nós vamos precisar ter uma outra ferramenta para entrar em contato. Quem dirige isso é essa glândula chamada de pineal. E aí você pode falar assim, você tem 2 nomes para ela. Para quem entende ou para quem vê de uma certa forma, nós podemos falar de mediunidade. Ou se você não acredita nisso e não quiser saber, nenhum problema. Você vai falar de sensibilidade. Isto é, vamos falar agora, como que você percebe o campo que está à sua volta. Que é aquela coisa que nós falamos agora há pouquinho, da sensação de conforto ou desconforto. Como que você percebe isso? Esta é a sensibilidade.
E aí, como é que eu sei? Como é que é isso? Então, assim, o campo que eu estou da minha casa, o campo que eu estou do meu trabalho, o campo que eu estou conversando com as pessoas, o campo que eu estou fazendo um projeto, perfeito? Como que está a minha volta? Eu não estou dizendo que as pessoas estão me falando mal ou ruim. Eu estou dizendo simplesmente que esta pineal me dá essa qualidade ou essa característica de perceber o que se passa à minha volta com as pessoas, com as coisas, com aquilo que eu estou lidando. Muito bem? Aí, tem um outro aspecto da inteligência espiritual. O primeiro é esse. É o ponto de Deus no cérebro, né, que é a tal da pineal. E aí, junto com essa pineal, tem uma outra coisa. A pineal, ela fala de percepção, daquilo que eu percebo do mundo invisível. Muito bem. E ela também me coloca, né, nessa percepção e nessa sensibilidade em contato comigo mesmo. Com o quê? Com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Isto é a chamada espiritualidade. É essa internalização. Espiritualidade, gente, não está ligada à religião. Não é religião. Espiritualidade é o quanto eu me conecto, o quanto eu estou junto, o quanto eu percebo esta minha essência, o quanto eu percebo, vamos falar assim, os meus dons, o quanto eu percebo a minha facilidade, as minhas facilidades, o quanto eu percebo o meu estado, o quanto eu percebo o que está à minha volta. Isso chama-se conexão ou união com o todo, porque o todo sou eu. Você é o todo, eu sou o todo, todos somos o todo. E como é que isso está se apresentando? Na essência de cada um de nós, que cada um de nós é um sol. E aí, o sol é o todo, então nós temos o nosso sol, né? O meu sol, o sol seu, o sol do outro, é único. Por isso que a gente fala que todos somos um, porque esse sol é único. E o que está essa conversa toda, né? Para falar do quê? Para falar das realizações, daquilo que a gente precisa, que a gente quer fazer. Bom, nós conversamos no encontro passado que o desejo é Deus querendo se manifestar através de cada um de nós. Então, quando eu tenho um desejo, é o meu Deus, esse Deus interno. Então, vamos fazer o seguinte, só para ficar isso um pouquinho mais abrangente, você pode falar Deus, vida, natureza, Jeová, não importa o nome que você dê, força superior, eu superior, não tem problema nenhum, dê o nome que você quiser, tá bem? Que é o nome que nós damos para essa essência. Muito bem. Quando você consegue perceber, né, qual o seu desejo interno, ou quando você consegue perceber o que realmente você necessita, então nós temos aí duas coisas. Primeiro, nós temos o cérebro direcionando você para um objetivo, aí nós temos a sua emoção se fazendo presente através das sensações, e por fim, nós temos um encontro, um direcionamento para esta essência, para esse ponto de Deus, que é a tal da pineal, me colocando em contato com o meu aspecto chamado de invisível, que é o meu aspecto divino. Márcia, bem-vinda, boa noite, querida. Nossa, quanto tempo. Que é o meu aspecto divino. E dentro do meu aspecto divino, o que eu tenho? Essa abertura para aquilo que deve ser realizado. Como eu estou no desejo, que é Deus querendo se realizar através de mim, o que esta força divina quer de mim? Ela quer que eu me realize, ela quer que eu seja feliz, ela quer que eu esteja bem, ela quer que eu esteja na prosperidade. Porque cada um de nós se realizando, é esta divindade se realizando através de você, através de mim. Tá bom. E como que ela quer que eu me realize? Por aquilo que eu sei fazer, que é o desejo, né? E aí o desejo pode ser um relacionamento. O desejo pode ser um casamento, o desejo pode ser uma prosperidade, o desejo pode ser um avanço no seu profissional, o desejo pode ser você crescendo intelectualmente, sendo sucesso, não sabe, depende de qual é o seu desejo, não importa, tudo é divino. Então,
como que agora essa divindade se manifesta nisso que nós estamos colocando aqui agora, dentro das minhas realizações. Primeira coisa é o desejo que se apresenta dentro dessas realizações, e depois é um desejo divino, então a natureza, a divindade está mandando para você as condições em que isso pode ser feito. E aí vem as ideias, né? Aí vem as pessoas que podem fazer isso, aí vem as ferramentas que você pode usar, e na medida que você vai entrando com isso, isso vai abrindo, facilitando esse caminho para a sua realização. Bem, o que eu preciso para que isso chegue? Isso chega, eu só preciso perceber que está chegando. E para eu perceber o que está chegando e sair do campo das coincidências, isso é coincidência, isso não é para mim, imagina que é tão simples assim, eu só preciso fazer esta conexão. Tudo bem? Essa conexão. E como é que eu faço essa conexão? Através da inteligência emocional. Isso aí. Através da inteligência emocional, na percepção, isso aí, muito obrigada, na medida que eu percebo essa minha emoção, e eu vou lidando com ela, no sentido de transformação, porque ela não é ruim, ela só é um aviso, isso vai me conectando com o meu melhor. Então, prestar atenção na emoção é prestar atenção em si. Prestar atenção em si é ir para o seu divino. Ir para o seu divino é caminhar para a sua realização. Porque caminhar para o divino na resolução destas emoções ou dessas questões que se apresentam é entrar no campo da tranquilidade, da serenidade, vamos dizer, da compreensão, é mudar o olhar para a vida. Entendeu? E tudo isso, o que acontece? Nos coloca em contato com a nossa essência. Para entrar em contato com essa essência e para poder lidar com essa emoção de maneira mais saudável, nós precisamos de alguns pontos, tá bem? O primeiro é compreender, e eu vou falar algo, né, que é difícil para a gente aceitar, compreender que não existe erro no mundo. Cada um está dentro do seu melhor. Então, só podemos fazer isso, a gente só tem condições de fazer isso, quando a gente sai do julgamento, dessa dualidade de certo e errado. Essa é a primeira coisa. A outra consequência, né? Sair do nível de crítica. Então, assim, se cada um está dentro do seu melhor, essa questão de crítica, ela deixa de existir. Não, você não deixa de ter o discernimento do que é bom ou não para você. Mas quando a gente entra, né, para criticar ou para dizer o que está certo ou está errado, isso traz para nós entramos nessa força negativa e ela vem para a nossa vida trazendo os impedimentos. E a terceira coisa, né, tudo é uma coisa só, na verdade, mas a gente só separa por questão didática, é ter o olho do bem. Então, tudo é para o bem. Pois é. Você sabe que eu custei muito compreender isso, né? Que tudo é para o bem. Por quê? Porque aquelas coisas que vêm para a nossa vida e que nós temos um olhar que não é um olhar muito bom, que a gente acha que foi para o mal, ou que prejudicou, ou que doeu, ou que machucou, ou que retardou, na verdade, primeiro, foi uma consequência de um interno nosso, porque o que está dentro está fora, mas depois a gente vai falar disso, é uma consequência de uma forma de ser. Segundo, né, é uma forma, é um trazer de volta para o aspecto, vamos dizer, favorável, saudável da vida. Tudo é para o bem. Então, assim, teve perda, né? Então, de repente, assim, a pessoa, isso é coisa que a gente está tendo muito hoje, uma pessoa é demitida do trabalho dela. Tá bom? Bom, isso não é algo agradável, porque o primeiro impacto de ser demitida, ela fica muito assustada, tem medo, mas foi demitida. Legal. Foi demitida? Então, tem várias coisas aí que a gente pode ver. Mas, né, espera um pouquinho.
Agora, já passou o susto, já xinguei, já fiquei com raiva, o que eu vou fazer com isso agora? E, assim, o fato de ficar demitido, só para você ficar alegre e achar que, não, você pode pensar, é claro, é muito natural, né? Tem lá uma segurança, tem uma coisa, mas não tem mais como estar mexendo com isso. Então, tá bom, o que é que eu vou fazer com isso? E muitas vezes, né, esse fato de ser demitido, de ser tirado de uma situação num determinado momento, ela te leva, e a maioria das vezes acontece isso, ela conduz você para uma situação muito diferenciada e de muito mais sucesso, de muito mais liberdade. E aí você olha um dia e fala assim, nossa, puxa, eu não podia imaginar que saindo desse trabalho, da forma como foi, hoje eu teria isso. Porque a vida faz você se mexer. Entendeu? A gente está lá no campo confortável, né? Está lá no campo bom, né? na zona de conforto, a vida vem vai puxando, para a gente poder ir para a vida. Porque quando as coisas estão muito certinhas, não estou falando que não possam ser, mas quando estão muito certinhas, a gente acaba, né, ficando meio que na zona de conforto e não toma as atitudes de crescimento, a gente fica meio estabilizado. Bem, então, para que possamos estar nessa realização que nós estamos falando aqui, o que a espiritualidade tem a ver com isso? Então, assim, olha, todas as vezes que você estiver numa proposta de autoconhecimento, tá bem? Todas as vezes que você estiver voltada para percepção das próprias emoções, toda vez que você estiver centrada, voltada para olhar em que direção seus pensamentos caminham e qual é o seu comportamento com as emoções, você está na espiritualidade. Tudo bem? Cris Carvalho, demorou 2 anos para perceber que eu poderia sobreviver. Sobreviver a quê, Cris? Talvez, você pôs umas coisinhas aqui, talvez as crises, né? Então, você está na espiritualidade, entendeu? Todas as vezes que você faz isso. Agora, você pode, vamos dizer assim, conscientemente, concretamente, ter atitudes que colocam você agora mais unida, ou mais firmada, ou mais junto com essa espiritualidade. Pode sim. E tem algumas ações que são feitas para isso. Quais são? Um exercício respiratório coloca você junto com a espiritualidade, que vai colocar você diretamente lá na sensação de conforto e desconforto. Uma meditação. A gente tem muita dificuldade em meditar e muita verdade. E muita... Isso é fato que, Vivi? As crises, perfeito, tá certo. É isso mesmo. A meditação, a gente tem muita dificuldade em meditar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou lhe dar um exemplo de meditação, então você vai ver que você medita muito mais do que você pensa. É que a única coisa que a gente precisa é do exercício de meditação. Você assiste novela? Presta atenção, você pega uma novela e você vai assistir, está lá assistindo o capítulo, né? E aí, estão acontecendo coisas. O que acontece? Você fica lá dentro da novela e você vai dando palpite no que acontece lá, não é? Nossa, olha, o fulano beijou no seu filho, puxa vida, ele está fazendo isso, olha, ele nem percebe que está acontecendo aquilo. E você vai tecendo um comentário, né, com aqueles personagens da novela, que eles não passam ao mesmo tempo, mas eles passam em quadros. E aí, na medida que vão passando os quadros, você vai fazendo as ligações entre os personagens. Isso é uma meditação. Você fica, no mínimo, lá 20 minutos fazendo isso, até a hora do intervalo. E, às vezes, o intervalo entra e aí você vai comentar ainda mais sobre aquilo. Então, assim, este momento que você está usando lá, olhando para a novela, e está fazendo um comentário totalmente dentro, já mudando esse quadro, lá daquilo, isso é uma meditação. Entendeu? Tudo bem, você está meditando lá no aspecto da novela, é só isso. Aí você senta, né, e está de cabeça quente. Certo? Está de cabeça quente, precisa chegar em casa e pensar, e você senta e fica, senta na mesa, na cama, sei lá, põe lá algum lugar e fica lá. Um tempão lá. Aí a pessoa chama você pensando naquilo que você tem que resolver, né? Lá do problema, alguma coisa, e fica. E a pessoa chama você e nem ouve. Você está fazendo uma meditação. O único problema, né, é que assim, eu estou fazendo meditação em coisas que não vão somar comigo.
Porque quando eu estou na novela meditando, geralmente, né, eu estou falando de uma necessidade ou eu estou numa crítica e num julgamento. E quando eu faço isso, crítica e julgamento, são energias de impedimento. Tudo bem? Quando eu sento e eu estou lá, né, pensando na vida, naquilo que eu tenho que resolver, eu estou meditando em cima de um problema. Entendeu? Eu estou meditando em cima de um problema. E quando eu estou meditando em cima de um problema, eu estou dizendo para o meu gênio que eu quero mais daquilo. Tá claro? Então, nós meditamos. O que precisamos é fazer a escolha do que queremos meditar. Então, tá bom. Cris, após 2 anos de separação, só agora estou perceptiva das minhas emoções. Tanto que estou recebendo cada paquera. Aí, antes eu parecia ser invisível. É isso, na medida que você se coloca. Olha, Cris, é bem isso, tá? Então, ó, enquanto esteve presa no problema, né, enquanto esteve presa na dor, problema, dor, perda, insegurança, né? Isso não aconteceu. A hora que começou, foi lá, muito provavelmente, eu não conheço a Cris, é só daqui de estar seguindo das lives, mas pelo que ela está falando, muito provavelmente ela deve ter de alguma forma voltado para ela. Eu não sei se foi depois que ela começou a assistir as lives, foi, Cris? Põe aí para mim. Se depois que começou a assistir as lives, ou se teve algum outro processo que fez isso, o fato é que ela se voltou para ela. Quando ela se voltou para ela, ela começou a ter uma percepção dela. Então, assim, a alma dela começou a vir à tona no melhor, porque a alma já vinha antes, na dor, no melhor. E aí começou a vir do melhor. Muito provavelmente ela deve ter percebido algo. Essa coisa não é uma coisa que fica aqui, sabe? Fica dentro. A gente começa a perceber uma extensão, uma percepção, vai tendo uma expansão, vai tendo momentos de alegria, pensamentos que vão mudando, e aí a gente vai. Ah, fui eu, né, Cis? Que bom. Muito obrigada. Eu fui colaboradora. Tá bem? Obrigada, Cris, eu sou sua colaboradora, assim, eu aceito isso. Mas, ó, eu fui colaboradora, mas o trabalho foi dela. Tudo bem? 30% é meu, 70% é dela. Isso é o que eu falo em consultório, tudo bem? Porque eu tenho os resultados do consultório e as pessoas me falam. Então, tá bom. E aí eu sou muito claro, ó, 70% é seu, 30% é meu. E no meu trabalho comigo, 70% é meu, 30% é aquele que eu recebo. Porque é quanto eu vou colocar isso em uso. Tá bem? Vivi, aquilo que deu mais atenção cria cada vez mais força na nossa vida. É verdade. Então tá. Então, pegando isso, a pergunta é, tô aí, ó, eu quero que você me responda. O que é que você dá mais atenção na sua vida? Você tá dando, o que você dá mais atenção? Você está dando atenção mais aos problemas, às coisas que incomodam, ou você está dando mais atenção ao crescimento, ao seu autoconhecimento, às suas mudanças de percepção? O que você está dando mais atenção? Coloca aí para mim. E olha, não é para mim, para ver que está certo ou errado, não. É só para você ver a sua percepção. Né? O que eu percebo mais? Então, vou lá, eu vou para a rua, né? Eu estou na rua, o que eu percebo? Quem está errado, quem se veste bem, quem se veste mal, ou eu estou procurando ver o bem, as coisas belas da rua, que tem muita coisa bela, tem de tudo. Você tem desde um mendigo sentado na calçada até alguém elegante passando perto de você. O que lhe chama mais atenção? E são estas coisas, é essa percepção que a menina está falando aqui que é coisa séria, a Cris, e é isso mesmo, é esta percepção, né? Que essa percepção voltada para o bem, voltada para você, para o autoconhecimento, para a autorreformulação, que vai somar, que vai ser a farinha? Não, a liga, né, da sua realização, que é o espiritual. Então, vamos lá? Vamos só fechar isso? Ó, nós temos a inteligência racional, que é o que nos direciona e diz, ó, o seu dom é X, né? A sua habilidade é Y. Você pode fazer isso, você pode caminhar dentro daquilo. Isso é um. Tudo bem? Inteligência racional. Aí você tem a inteligência emocional, que é o grande direcionador.
Cris, ainda fico às vezes confusa com isso. Dou mais atenção para mim e ora mais atenção para os problemas. Você e o planeta, paixão. Não se preocupe, não. Eu estou me policiando para dar cada vez mais atenção às minhas metas. É isso mesmo. Você e o planeta, tá? A gente tem as questões altos e baixos, sim, até porque tem um inconsciente coletivo aí falando disso. Tudo bem? Hoje eu me sinto mais favorecida a cada live que assisto com você, Edna. Obrigada. E tem uma coisa, Cris. Isso que você está me falando é para você, é para mim, é para todos nós, né? Eu falando, eu também vou me fortalecendo no sentido, eu sou humana e que também tenho os meus altos e baixos disso, mas vou me fortalecendo também nesse conhecimento, em trazer mais coisas e buscar mais elementos de conhecimento. Tá bem? Bem, então, assim, ó, o primeiro aspecto é a inteligência racional, que coloca, dá a direção, né, dá para onde você tem que ir, e tem a inteligência emocional, que te dá a direção. Como assim? Isso que eu estou fazendo, é isso mesmo? É isso mesmo que a razão está me colocando? Tá, a razão está me colocando que eu tenho o dom de ensinar. Tá legal, perfeito. A razão colocou isso, eu tenho o dom de ensinar. A emoção, como que eu ensino? Entendeu? Como que eu ensino? Eu ensino através de uma live, eu ensino através de um curso, eu ensino através do meu trabalho na terapia, eu ensino através de quê? De bate-papo, como que eu ensino? Entendeu? Então, essa direção de como vai ser feito, perfeito, é a emoção que dá. O que eu vou fazer é o racional. E essas duas coisas se unem, né? Ficam ligadinhas pelo espiritual, que vai dar os elementos para que isso aconteça. Tá? Bom, só para a gente fechar esse aspecto, a outra coisa é o seguinte, cada vez que você tem um desejo, olha, eu gostaria que coloca lá no seu guarda-roupa, na sua geladeira, no seu computador, aonde você quiser, coloca esse bilhetinho aí para você. Tudo que você planeja fazer em termos aqui de concreto, já existe no espiritual. O seu desejo já existe. Ele só precisa se materializar. E se ele não se materializar, o fracasso é do universo. Tá bem? Vou falar de novo. O seu desejo já existe no universo, já existe no invisível. Ele só veio como desejo para ser materializado. E se ele não se materializar, quem perde, o fracasso é do universo. Então, cada vez que alguém fracassa, o universo fracassa inteiro com ele. Porque nós não viemos para fracassar. Nós viemos para ser absolutamente sucesso. E se não somos sucesso, é porque essa ligação, né, de racional, emocional e espiritual não acontece. Você está gostando dessa live? Então, por favor, compartilhe. Compartilha, porque assim, nós precisamos de muito sucesso. De muito, mas muito, muito sucesso no planeta. Porque o planeta cresça cada vez mais e cresça no bem. Ele está crescendo. Só que ele está crescendo na dor. Muita dor. Tá bem? Compartilhe. Se você quiser conhecer um pouco mais desses assuntos, se inscreva no meu canal do YouTube. Tá? Tem muito material lá, desde emocional, prosperidade, comportamento, tem muita coisa lá. E assim, não se esqueça lá do tal do sininho, tá bem? De joinha, para você, né, para a gente ficar ligadinho. Cada vez que eu tiver algo no YouTube, já vai para você. Né? Você já vai avisado. Aí tem mais uma coisa, né? Essas lives que eu faço aqui, né, elas são conduzidas para o YouTube. Porque são assuntos, gente, são joias, né? Que a gente vai pegando, vai fazendo. Então, fica lá para a hora que você quiser assistir. Então, se perdeu, né? Passou um dia, você perdeu o assunto, vai lá que já vai estar intitulado, você já vê tudo o que você quer das lives. E agora vem um convite especial para você. Ah, e não esquece de me adicionar no Face. Então, vai lá, né? Me adicione e não esqueça de compartilhar. Tem mais, quando você compartilha, além de outras pessoas estarem fazendo isso, você traz para você a energia da gratidão.
Agora, eu tenho um convite especial para você. Terça-feira, às 20 horas, né, nesse mesmo horário, estaremos fazendo uma live aqui. Tá bem? E eu quero muito que você venha. Eu estou mandando convite para algumas pessoas. Eu vou pedir para você convidar seus amigos, pessoas que vocês conheçam. Por quê? Por que eu estou fazendo tanta questão disso? Porque nós faremos uma live de projeção dos desejos. Por isso que nós estamos fazendo todo esse encaminhamento dos temas, para que você vá preparada, vá com conhecimento, vá com expansão, entendeu? Vá aberta, né, para isso, para colocar os seus desejos. Então, assim, faça a sua relaçãozinha, você não vai precisar falar relaçãozinha aqui, tá? Mas, assim, faça a relação daquilo que você deseja, e nós faremos duas coisas. A primeira coisa, né, como é que você vai estar encaminhando isso? Nós vamos estar fazendo juntos aqui, como é que você encaminha isso para o universo, né? Aí faremos essa projeção e essa união com o universo, para que você possa mandar isso, ficar tranquila, e eu vou lhe dar uma técnica curtinha, uma coisa simples do dia a dia, para que você possa todo dia estar indo lá e adubando, sabe? Adubando a sua plantinha lá de desejos, para que ela venha, ela floresça e vire uma árvore frondosa em 2018. Tá bem? Então, olha, vai convidando as pessoas para que nós possamos estar fazendo isso, porque quanto mais pessoas tivermos, melhor, né? Porque estaremos nessa vibração, nessa massa energética, tá bem? Nós vamos estar unindo isso com uma egrégora, tá bem? Que é a egrégora do final do ano, a egrégora de Cristo, a egrégora do Natal, entendeu? Isso não tem a ver com religião, nós estamos aqui na época de Natal, essa época é a época do menino Deus, é a época que a gente olha para... os corações ficam mais amorosos, a gente fica mais afetivo, o planeta inteiro, né? O planeta inteiro, porque nem todos os países comemoram o Natal, mas essa coisa do Ocidente, trabalhando com essa energia do Natal, é muito grande. Então, essa amorosidade vai para o planeta inteiro. Então, todos nós ficamos abertos. Nós vamos aproveitar este momento e esta proximidade desta data natalina para que possamos colocar o nosso desejo. Tá certo? Então, eu desejo a você uma excelente noite, um bom descanso. Faça a sua listinha. Quinta-feira ainda estaremos aqui, não perca. E provavelmente estaremos falando alguma coisa ainda sobre espiritualidade, para que possamos estar nos preparando ainda mais para o dia 19. Então, não esqueça. E eu agradeço, muito obrigada por estarem aqui comigo, muito obrigada, né, por me darem essa oportunidade. Um beijo no coração, minha gente, e até daqui a pouco. Até lá.